Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Biopod. Meu nome é Thaís, sou professora do curso de Biomedicina aqui do Unisalesiano, campus de Araçatuba. E hoje a gente vai discutir um assunto bem interessante, que são as canetas emagrecedoras. Para isso, eu estou aqui compartilhando esta mesa com a professora Poratini, que é a professora do curso de Biomedicina. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigada, professora. Nós temos aqui também a aluna Louise Elias de Carvalho, que é aluna do 6º termo do curso de Biomedicina e também integrante da nossa Liga Acadêmica de Promoção à Saúde em Biomedicina. Muito obrigada, Louise. Eu que agradeço pelo convite. E aí, a nossa convidada especial é a Núbia Ramos Carvalho, né? Que é a nutricionista de hoje, que vai dar todas as informações, tirar as dúvidas de um tema muito importante e que a gente deve, né, discutir sobre esse assunto. Muito obrigada, Núbia, por você se disponibilizar aqui conosco. Sei que sua agenda é bem lotada, né? Então, eu agradeço em nome do Salesiano e do curso por você estar aqui conosco, compartilhando aqui um momento especial. Professora Thaís, professora Bruna, Luiz, eu que agradeço o convite, estou super animado para a gente conversar desse assunto. Que bom, que bom. Já que o pessoal de casa não te conhece, Núbia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, onde você se formou, o que você faz atualmente. Bom, então, novamente, olá, obrigada a todo mundo que está assistindo, que vai assistir. Meu nome é Núbia, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2020, no finalzinho da pandemia. Fiz mestrado em Ciências Fisiológicas aqui pela Unesp. Sou especialista em emagrecimento avançado e saúde da mulher. Também tenho o curso de coaching em comportamento alimentar pelo método Lancha, do pessoal da USP. E agora estou fazendo pós-graduação em gastroenterologia. Então, gosto muito dessa área. Eu fui entrando, eu gosto muito da área clínica, fui fazer mestrado. A área acadêmica cresceu muito, porque hoje o meu consultório ele é exclusivo de emagrecimento para mulheres estressadas. Então, parte do meu mestrado foi entender melhor sobre o processo de cortisol, sobre como a inibição do sono atrapalha em muitas das nossas vias. Então, isso agregou muito para o meu processo clínico até chegar onde eu estou hoje. Bacana, muito interessante, Núbia. Você poderia explicar para a gente o que são exatamente essas canetas emagrecedoras? Se é algo novo ou se é um medicamento que existia? Bom, canetas emagrecedoras é o assunto de 2025. Realmente. O que é importante entender, todo e qualquer medicamento para emagrecer não foi criado para ser um medicamento para emagrecer. Sempre veio de alguma outra coisa. A maioria dos medicamentos em comprimido, a maioria são antidepressivos ou remédios para tratar enxaqueca. E aí eles observaram como efeito secundário mesmo o emagrecimento. E aí as canetinhas, elas não deixaram de ser, não viraram uma exceção disso. Elas surgiram na endocrinologia ali para tratar diabetes do tipo 2. E aí, quando eles começaram a fazer os estudos clínicos nesses pacientes, o que aconteceu? Eles observaram que esses pacientes começaram a perder muito peso. Mas, gente, quando a gente fala de perda de peso dessas canetas, não foi 2 quilinhos na sorte, entendeu? Eu emagreci 2 quilinhos ou ganhei 2 quilinhos. Os pacientes eles estavam perdendo de 10%, 15%, 20%. Então, foi onde o plot twist aconteceu. Eles falaram, poxa vida, pode ser um grande medicamento aliado para tratar a obesidade. E aí, os estudos começaram a surgir em cima dessas canetas. Então, elas vieram como um tratamento para o diabetes tipo 2 e evoluíram ali para um tratamento para obesidade. É válido ressaltar isso. Mas o que eu quero mostrar é que, assim, agora todo mundo está falando dessas canetas. Mas a primeira caneta foi validada no Brasil lá em 2010. E ninguém sabia do uso delas. Ela surgiu porque, assim, elas foram sendo classificadas pelas moléculas de atuação. A primeira delas que surgiu foi a liraglutida. A liraglutida surgiu lá em 2010 com o nome comercial de Victoza. Eu me lembro, assim, prontamente de ver as pessoas usando e elas aplicavam todos os dias, assim. E era muito similar, assim, você tá usando insulina? Não, tô usando remédio para tratar diabetes do tipo 2. O pessoal acabava confundindo, achando que era insulina. E aí, continuaram os estudos em cima da liraglutida e aí evoluiu. A próxima medicação que apareceu foi o Saxenda, que também foi de aplicação diária. O pessoal tinha muitos efeitos colaterais com eles,
questão da constipação era, assim, muito expressivo o que acontecia. Os pacientes reclamavam, né, bastante com relação à função intestinal e os estudos foram evoluindo. Aí, em 2023, que foi quando deu o segundo boom das canetinhas, que foi quando surgiu a segunda molécula que eles estavam estudando, que foi a semaglutida. A semaglutida, ela, com certeza que todo mundo já ouviu falar do nome comercial dessa caneta, que foi o Ozempic, que foi quando o Ozempic explodiu. Só que o Ozempic trazia muitos efeitos, assim, não só colaterais, mas físicos, assim. Muitas pessoas falaram, nossa, olha só, as pessoas estão emagrecendo, tá ficando com cabeça de Ozempic. O cabeça de Ozempic foi um terror na época. Foi um terror. E os estudos continuaram evoluindo, e essa caneta, o outro nome comercial dela em dosagens maiores, que chegou foi o Wegovy. Então, o Wegovy, ele também já apresentou uma perda de peso em percentual, assim, muito maior do que a Victoza, do que o Saxenda, do que o próprio Ozempic. Só que aí evoluiu para aplicação semanal. Eram doses mais concentradas, então eles conseguiram evoluir para semanal. E aí melhorou bastante, até que agora, os estudos mais recentes, quem chegou no ar foi ela. A poderosa, famosa tirzepatida, que o nome comercial veio na presença do Mounjaro. E assim, se preparem, porque não vai parar aí. O Mounjaro, ele é o nome comercial que nós temos disponíveis no Brasil hoje, mas já tem uma que daqui a pouco vai chegar, que é o Zepbound, que ela ainda é uma dosagem muito mais alta que o Mounjaro. Porque hoje a gente tem de liberação no Brasil 2,5, 5, 7,5, 10 e 15. E ele vai vir numa dosagem muito mais forte. Então, assim, não vai parar. Não vai parar. Eles usando a molécula da tirzepatida. Então, assim, ela tá aí faz um tempão já. E, Núbia, como que funciona essa molécula no organismo? Muito legal essa pergunta, porque as pessoas precisam entender. E eu vou falar de uma maneira muito simples, porque as pessoas não entendem. Antes, só vamos fazer uma colocação. A liraglutida e a semaglutida, elas são análogos de GLP-1. O que é isso? É um peptídeo intestinal que nós produzimos, que ele, ali, por meio da conexão intestino-cérebro, ele ativa receptores no nosso hipotálamo, numa região que controla a nossa fome e a nossa saciedade. A tirzepatida também tem GLP-1, mas eu vou voltar porque ela tem mais uma associação importantíssima de falar no controle, porque que elas estão sendo usadas como emagrecimento. E o GLP-1, quando ele vai ativar esses receptores no centro de fome e saciedade, a gente precisa levar em consideração dois grupos de hormônio, dois grupos de neurônios. Quando a gente fala de fome, quem controla, os neurônios que controlam a parte de fome são os neurônios do grupo AGRP, e os que controlam a sensação de saciedade são os neurônios do tipo PONC. Então, o que o GLP-1 faz? De maneira muito simples, aumenta a atividade de neurônios PONC, ou seja, aumenta a percepção de saciedade do ser humano. E os grupos do AGRP, eles são aqueles que disparam a nossa fome. Então, o GLP-1 vai lá e diminui a ação dos neurônios do AGRP. E é por isso que as pessoas conseguem sentir mais tempo de saciedade, menos fome, conseguem comer menos, né? Principalmente pessoas que têm muita compulsão alimentar. Eles se alimentam menos por conta dessa hiperativação de PONC e diminuição da ação do GRP, que é o nosso centro de fome e saciedade. Mas aí, agora, quando entrou a tirzepatida, ela entrou, assim, de uma maneira muito mais esplêndida. Por quê? Nós denominamos como agonista duplo. Além de ter GLP-1, ela tem GIP, que também é outro peptídeo intestinal. E o GIP, assim, ele trata num lugar muito legal lá no hipotálamo também, que é a questão de recompensa alimentar. Ele diminui recompensa alimentar. Então, os estudiosos denominaram esse efeito como calar os food noise. Food noise é aquela voz na nossa cabeça. Sabe quando você teve um dia muito difícil? Você fala assim, poxa vida, mas eu queria muito comer uma coisa gostosa hoje. Ou aquela percepção de, nossa, eu mereço comer isso daqui. Só que isso, para uma pessoa com níveis dopaminérgicos, por exemplo, normais, não impacta tanto. Mas você pega uma pessoa com desbalanço desses neurotransmissores, ela não consegue controlar. Ela come, e no fim ela ainda apresenta o comportamento. Poxa, nem era isso que eu queria. E ela comeu um monte de coisa. E aí a tirzepatida, ela vem com essa dupla ação dela de GIP e GLP-1. Então, isso está melhorando muito, inclusive, a compulsão alimentar das pessoas que estão usando. Mas a gente já precisa se preparar. Inclusive, sexta-feira, eu li um artigo que sai agora na nova edição da Endocrinology, dia 11 de novembro, que eles já estão trabalhando em agonistas triplos. GLP-1, GIP, eles vão tentar associar glucagon ou GDRF15 para ver como que vai ser os efeitos. Esse agonista triplo, ele vem prometendo, assim, muito mais
percentual de perda de peso do que a gente já tem hoje. Nossa. Porque essas canetas já estão entregando resultado de cirurgia bariátrica. E agora você imagina, essas canetas de muito mais fácil acesso, fácil aplicação, ainda trazendo esses resultados, todo mundo precisa estar preparado, estudando constantemente. Eu até estava comentando com a Thaís antes da gente entrar, os estudos não param na área, não param. Toda semana tem artigo novo saindo. E não dá para perder tempo e não entender o que está acontecendo, porque essa realidade é cada dia mais presente. Hoje pode parecer assim, eu não conheço ninguém que usa. Mas daqui a pouco vai ser muito comum e de muito fácil acesso. Na hora que cair a patente, que na verdade vai cair da semaglutida, as indústrias farmacêuticas brasileiras, pode falar nome? De indústria. Por exemplo, a CIMED está esperando. 2026 cai a patente da semaglutida, eles vão produzir. Então, assim, o acesso vai facilitar muito. Entendi. Sim. Mas mesmo assim, vai continuar precisando de receita. Sempre precisou de receita. Sempre precisou de receita e vai continuar precisando. A diferença é que, assim, as pessoas precisam entender para quem tem essa indicação. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, que não têm indicação real para isso, chegam e falam, eu queria tomar. Porque as pessoas acham que no tratamento da compulsão alimentar, por exemplo, que compulsão alimentar é um dia que ela não teve controle. Mas isso é um distúrbio muito sério. Não é um episódio, são dias e dias consecutivos em cima disso. Mas precisa de receita médica. E precisa também ter indicação para tomar. Não é só chegar e falar, eu quero tomar. Né? Não ser... Os médicos, eles estão cada dia mais conscientes com isso. Ainda bem, né? Ainda bem. E considerando esses marcos que você comentou, que a caneta foi validada no Brasil somente em 2010, por que você acha que recentemente ganhou tanta fama entre as pessoas, assim? Tem duas respostas, eu quero que vocês me orientem por qual eu começo. As respostas acadêmicas que trazem por meio dos artigos versus a minha experiência clínica. Como que vocês querem pontuar isso? Você pode associar os dois, então. Começa com a parte acadêmica e o seu cotidiano. Combinado. A parte acadêmica, assim, é realmente por essa entrega de perda de peso, né? Melhora de condição de saúde, ela melhora todo o perfil glicídico do paciente, além de melhorar essa condição de controle alimentar. Então, imagina, cirurgia bariátrica, 20 anos atrás, as pessoas morriam quando elas iam fazer. Hoje ainda tem muitos riscos. Sim. E as pessoas ainda fazem, mesmo que evoluiu, a tecnologia evoluiu muito. Mas está entregando todo esse resultado sem ser tão agressivo, sem ter uma recuperação muito difícil, sem ter uma preparação muito complicada, sem o nível de tensão. Então ficou muito mais fácil. Mas assim, um fácil não tão fácil, né? Porque nada é fácil. Quando a gente fala no emagrecimento, nada é muito fácil. Mas é entregar esse mesmo resultado que é possível sim a pessoa ter sem se disponibilizar a um procedimento tão invasivo, sabe? Mas agora quando a gente olha para o consultório, o que acontece? Por ser muito rápido, a gente sabe que a questão do peso, da autoestima, sempre foi uma coisa muito latente nas pessoas. E aí, eles sempre buscaram por tudo muito rápido para acontecer. As pessoas não entendem, na verdade até entendem, mas não querem entender que emagrecer demora. Que emagrecer é um processo, que não é tão simples assim, tem muitas variáveis que a gente precisa trabalhar. E aí ela está tão em alta porque ela entrega o resultado muito rápido. Então quer dizer, nossa, então eu posso encurtar o meu caminho? Você pode encurtar o seu caminho se você fizer do jeito certo. E foi por isso que ela está tão em alta, que todo mundo quer. Assim, e vai ficar cada vez mais. Só que é por esse encurtamento de espaço. Para a parte acadêmica que eu trago é realmente por ser menos invasivo, entregar o mesmo resultado. Dentro da parte clínica é porque elas querem encurtar o caminho delas. Hoje tudo é coisa imediatista, né? O pessoal espera o resultado muito rápido, né? Espera emagrecer de forma muito rápida, mas às vezes de forma rápida pode ser não saudável, né, Núbia? Acontece bastante. Aí lá na frente pode se frustrar, né? O reganho é muito comum, assim, quando não faz um tratamento direito, não faz desmame direito, acontece bastante, bastante mesmo. E quais são exatamente os resultados esperados e em quanto tempo eles acontecem na vida do paciente? Essa pergunta é muito boa. Quando chega paciente falando que vai tomar, é a primeira coisa. Não, quanto tempo eu vou ter resultado? Também tem duas formas de responder, a forma acadêmica e a forma versus experiência clínica, vamos pontuar as duas.
Os artigos mostraram lá no começo, e esses mais recentes, que de 2 a 4 semanas, o food noise ele já é calado, as pessoas já têm mais controle alimentar e começam a perder os primeiros quilos de 2 a 4 semanas. Estamos falando de 1 mês de uso. Hoje, para essas aplicações semanais, são 4. Dentro do meu consultório, eu vou trazer 2 casos para vocês que aconteceram essa semana, né? Hoje é quinta-feira, aconteceram essa semana. Uma paciente já tomou 2 doses de 5 miligramas, né? Então, são 2 semanas. Ela perdeu 2 quilos, mas ela não fez absolutamente nada do que a gente tinha combinado. Nada, ela não fez nada. Nem água ela tomou, gente, nada. Versus outra paciente que tomou as mesmas 2 dosagens que ela e já perdeu 4,5 quilos em 2 semanas. Então, assim, é um resultado muito rápido, de fato. Só que também depende de quando a pessoa está empenhada para fazer isso. Então, esse resultado ele pode ser rápido? Ele pode. Você está disposto a se empenhar durante o processo? Também. Então, tudo depende de como a pessoa vai estar engajada. Varia também de dose, varia da molécula que ela está usando, porque nem todo mundo se adapta ao Wegovy, nem todo mundo se adapta ao Mounjaro, porque eles têm os efeitos colaterais, né? Então, vai muito da percepção do paciente, de quanto ele se adaptou ou não. Entendi. Muito legal. Como que o nutricionista, né, já que no seu consultório você atende bastante pacientes que fazem uso de canetas emagrecedoras, como que você consegue acompanhar esses pacientes? Porque tem que ter, né, o acompanhamento médico, de nutricionista, de psicólogo também, não é? Então, como é que é, assim, lidar com esses pacientes que fazem uso desses medicamentos? Agora eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, porque a nutrição, ela tem papel de protagonista nisso. Sabe por quê? É muito fácil você começar a tomar uma medicação para emagrecer e aí você não sente fome, você fala, eu não vou comer. Poxa, eu vou aproveitar que eu não estou sentindo fome, porque tecnicamente, se não comer, a gente emagrece. Esse é o senso comum, né, validado. Só que é o seguinte, o que está acontecendo? Essa perda de peso muito rápida de alguns pacientes, mas quando eu falo muito rápido, eu estou falando de 1 mês a pessoa perder 15 quilos. Isso é muito rápido. Saudável mesmo é a gente perder de 1 a 2 quilos por semana, né, que totaliza aí até 8 quilos no mês. Isso é saudável, isso está dentro das nossas diretrizes. Mas 15 quilos no mês, a pessoa não está perdendo só gordura. Porque o que é saudável? Perder gordura. Quando você emagrece, você precisa manter pelo menos 70% da sua massa muscular. E aí eu falo de massa muscular, as pessoas já imaginam galera da academia, toda bombada, toda pronta. Não é isso, gente. Massa muscular é o básico para você se movimentar. O osso sustenta a musculatura do movimento. Fazer o mínimo. E aí o que acontece? Quando eles começam a tomar essa medicação sem indicação, eles começam, além de perder gordura, eles perdem primeiro massa muscular. É a primeira coisa que eles perdem. E aí, o que acontece? Eles começam a ficar muito fracos, eles começam a ter uma dor muscular muito intensa. E qual que é o papel da nutrição em tudo isso? Normalmente, esses pacientes, dos efeitos colaterais mais comuns dessas medicações para emagrecer é constipação ou diarreia. Ou seja, a pessoa já começa a ter um problema intestinal. E aí, quando a gente desequilibra a flora intestinal, a gente tem desequilíbrio do corpo todo. Já começa por aí. Então, a nossa função enquanto nutricionista é manter essa flora equilibrada, manter esse intestino em funcionamento regular. Às vezes para mais, às vezes para menos, mas manter ele pelo menos regular sem estar esses episódios extremos. E a nossa segunda função é manter essa massa muscular ativa. Porque não adianta, você vai entrar no quadro de flacidez. Entendeu? Além de sobrar muita pele, de ser esteticamente feio, futuramente essa pessoa pode vir a ter um problema de sarcopenia. Entendi. Entendeu? Fora a desnutrição, ela pode entrar num quadro de desnutrição, ela pode começar a ter cãibra. Mesmo com a musculatura diminuir, ela não se alimenta direito, não tem nutriente direito. A caneta, assim, não é milagrosa assim também, negativo, né, Núbia? Não, ela não é milagrosa. É assim, ó. Supondo que você precisa dar 5 passos para chegar até ali. Ela vai te ajudar a pular 2 casinhas. Só que você precisa dar os outros 3. Sim. E aí, quando você vem com uma nutrição adequada, e eu vou puxar também o saco da galera da educação física, o pessoal do treinamento de força, porque infelizmente quem toma caneta tem que fazer força, juntos, aí além de passar das 5K, você pula para as outras 10. Aí você vai ter um resultado de sucesso. Mas não adianta tomar ela sozinha. Não adianta. Vai ter um resultadinho bonzinho no começo, isso vai estabilizar, mas depois as consequências lá na frente vão ser bem complicadas. Bem complicadas. E o que acontece quando o paciente então para de tomar a caneta? Quando ele para. Tem duas situações, Bruna. Quando ele para fazendo o desmame certinho, quando ele para de qualquer jeito.
Quando a gente tem o jeito certo de começar, manter o tratamento e evoluindo esse tratamento e fazer o desmame. Quando a pessoa faz esse processo certinho, ela consegue ir voltando com os sintomas, ou com sintomas não, e voltando com as características que ele tinha antes, talvez ter um pouco mais de fome, ter episódios leves de compulsão alimentar, mas não volta do mesmo jeito. Só que a gente consegue por meio de estratégias nutricionais, psicológicas, comportamentais e muitas vezes medicamentosas, a gente consegue reduzir esse impacto na hora que a medicação sai. E aí ele consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Só que o problema é que quando o paciente ele para do nada, isso tudo volta com muita força. Volta com muita força, porque ele não conseguiu se readaptar à realidade de vida dele antes. E aí o que acontece? Ele se desequilibra. Ele se desequilibra porque ele quer realmente aquele mesmo resultado. E aí ele entra no looping, muitas vezes ele volta a comer, ele volta a engordar, ou ele começa a fazer coisa muito pior. Eles entram, eu já vi, isso foi experiência própria, de pessoas que fizeram uso de caneta. Não foi aqui na cidade, não foi médico de indicação da cidade, foi de São Paulo. Usou, quando parou, ela desenvolveu bulimia. Ela começou a comer. Aí ela induziu o vômito para mandar aquela comida embora. Nossa. Ela desenvolveu um quadro de distúrbio alimentar depois de usar. Isso não é padrão, mas aconteceu. Então, se aconteceu, pode acontecer com qualquer outra pessoa que fizer esse desmame errado. E nem foi um desmame, né? Foi uma parada forçada. Mas assim, dá para fazer isso certinho, dá pra gente conseguir controlar todo esse processo, mas tem que ser uma coisa muito bem feita, com profissionais, uma equipe de suporte com ele muito bem feita. Entendi. E considerando que é necessária a prescrição, como vocês já comentaram, quem de fato pode usar e há contraindicações, por exemplo, para diabéticos, grávidas ou pessoas com outras comorbidades, assim? Realmente precisa de receita médica, isso tem que deixar muito claro. Quem tem indicação. Normalmente pacientes com IMC de obesidade, né? São os que mais têm indicação. Diabéticos tipo 2 têm indicação, porque na verdade surgiu para eles. E hoje já vem se mostrando muito forte, inclusive saiu na parte de compulsão alimentar, em pacientes que abriram diagnóstico de compulsão. E saiu um artigo mês passado que eu achei muito legal, que a tirzepatida ela já vem sendo usada muito forte para tratamento de apneia. Achei super legal. E aí, assim, a gente sabe que também a apneia está relacionada ao sobrepeso, tudo isso, a obesidade. Então, assim, todas as comorbidades, por exemplo, hipertenso que precisa perder peso. Então, tudo isso, a pessoa tem indicação para tomar. Quem não tem indicação de jeito nenhum, primeiro, tentantes, mulheres que estão tentando engravidar, gestantes e mulheres que estão amamentando, de jeito nenhum. Pode vir a interferir no desenvolvimento fetal e também na produção de leite. Segundo grupo que não pode, pessoas que já tiveram histórico pessoal ou histórico familiar de algum câncer nodular de tireoide. Então, também não pode. Ou uma síndrome rara, que é a MEN2, né? Também não pode. Terceiro, pessoas que têm pancreatite aguda, né? Porque ele mexe na toda parte do perfil glicídico, parte de insulina. Então, não pode se a pessoa tiver pancreatite. Quarta coisa, pessoa que tem gastroparesia. Gastroparesia, a pessoa já tem uma lentificação do esvaziamento gástrico, que é natural dela. Tem baixa produção de ácido clorídrico. Aí vem com uma medicação que ainda retarda mais ainda o esvaziamento gástrico, também não pode. E um quinto, que virou, no congresso que eu fui recentemente, ainda virou assim, uma polêmica, ainda não está bem estabelecido, mas foi muito colocado, pacientes com distúrbios alimentares. Você não pode dar indicação de usar essas canetas para um paciente anoréxico ou um paciente que tem bulimia. Sim. Não pode fazer isso. Então, são essas esses 5 grupos que não têm indicação de uso. Certo. E entre os que têm indicação de uso, quais são os principais riscos ou efeitos colaterais para essas pessoas que podem usar a caneta emagrecedora e que usam de um acompanhamento correto? Todos os pacientes, isso eu preciso deixar claro, vão ter algum tipo de sintoma depois de começar a usar, algum efeito colateral. A maior parte deles são os efeitos gastrointestinais mesmo. Por quê? O efeito esses peptídeos intestinais, eles retardam o esvaziamento gástrico. Retardou o esvaziamento gástrico, o que vai aparecer? Azia, muita náusea, a pessoa vai ter sensação de empachamento, sabe? Nossa, se eu tô com aquela bola no estômago, vai ter, óbvio, né? Diminuiu a velocidade com que faz. As pessoas podem vir a ter muita diarreia ou constipar demais, então alterna entre os dois cenários. E aí, pessoas que não usam direito, eu falando assim, de casos extremos, pode vir a desenvolver uma pancreatite.
Mas assim, uma coisa muito grave, né? Mas os efeitos a longo prazo do uso é só o uso, assim, realmente indevido. Então, não é nada que a gente... quando você falou, como tem acompanhamento correto, a gente não precisa se preocupar. Só esses sintomas mesmo, que aí a gente também consegue corrigir. Ajusta a alimentação para ter alimentos de melhor digestão, para que as pessoas não fiquem tão nauseadas, conseguem entrar com micronutrientes específicos, melhora a função intestinal. Além de tudo isso, não deixar a pessoa muito fraca, porque eles relatam ficar bem fracos no começo do uso. Claro, né? Tá demorando para a liberação de glicose e tudo isso. Mas esses são os sintomas naturais. Então, a gente vem enquanto profissional para tentar reduzir e a pessoa ter mais qualidade de vida. E aí ajusta a dose, faz tudo isso. Entendi. Como que funciona esse negócio de ajustar a dose? Fiquei curiosa, assim. Porque tem várias canetas com doses diferentes, né? Sim. Como é que funciona, assim? Varia de um indivíduo para o outro? Para o mesmo indivíduo, varia no estágio? Sim, assim, ó. Qual que é a indicação dos artigos para início? Sempre dose de 2,5, a dose mais baixa. Por quê? A gente vê se a pessoa vai ter problema com algum sintoma, o que acontece com ela primeiro, se ela já vai ter redução de apetite ou não. Viu que a pessoa ficou bem? Tenta evoluir a dose só para acelerar um pouco o processo, evolui para 5. Ela ficou bem com 5, deu tudo certo? Mantém 5 por mais um período, pelo menos 4 semanas de 5. Mas, durante essas 4 semanas, a gente viu que o resultado não está evoluindo, aí o médico vai dar a composição dele, ou evolui para 7,5. Eu conheço pessoas que chegaram a evoluir para 15. Para 15. Só que a gente está falando de uma obesidade mórbida, assim, pessoas com peso muito alto. Mas essa evolução, ela vai dando para quanto de resultado a pessoa já está apresentando, se ela tolera, por exemplo, se ela, uma pessoa que sente muita náusea ou que sente muita fraqueza, não pode evoluir dose. Mas essa evolução vai acontecendo para tentar acelerar um pouco o processo de maneira mais tranquila, nada de muito expressivo. Ninguém pula de uma dose de 5 para uma dose de 15. É sempre de maneira gradativa, mas ele vai evoluindo para acelerar os resultados dessa pessoa. Ou então tirar ela de efeito platô. Porque muitas vezes acontece, o paciente usa... Muitas vezes acontece 8 semanas de 5, ele ainda tem efeito platô, só que ele ainda tem peso para perder. Então, é preciso fazer essa evolução de dose. É mais para ir trazendo mais resultados, acelerar um pouquinho. É mais nesse sentido. Mas tem muitos médicos que não evoluem. Porque, normalmente, assim, quando você compra a caixa, ela vem com 4 doses para 4 semanas. Então, você não consegue mudar as doses dentro de 4 semanas. Entendi. Só se você compra outra caneta depois. Ou então, tem pessoas que fazem uso em clínica, né, que fazem aplicação dentro das clínicas, e eles conseguem modular a dosagem que está tirando. Porque esse tem variabilidade, agora nas canetas fechadas não tem. Mas evolui a dose mesmo por conta de apresentar mais resultado, acelerar o processo do paciente, mas tudo com muita cautela. Sim. Eu já ouvi falar que, assim, quem usa essas canetas sente nojo de comer, porque fica com a sensação de estômago cheio. Por conta desse retardo no esvaziamento gástrico? Além do retardo do esvaziamento gástrico, há a diminuição da recompensa alimentar. Por quê? O nosso cérebro, ele entende comida como forma de modulação de humor, entendeu? E aí, o que acontece? Quando inibe essa parte, realmente, eles criam aversão à comida. Uma coisa que você antes olhava, você gostava muito, eles não passam nem do lado. Que coisa, né? Eles relatam todo tipo de coisa. Não pode sentir cheiro, não pode chegar perto. Parece que vocês são gestantes, que vocês criaram nojo das coisas. Mas acontece bastante. E eles não comem por causa do esvaziamento gástrico mesmo. E por causa dessa inibição da recompensa de comida. Pra vocês não sabem como é poderoso isso. E Núbia, tem gente que consegue vencer a bariátrica. Tem gente que consegue vencer a caneta? Tem gente que consegue vencer a caneta. Tem gente que consegue. Assim... Eu nunca consegui... Eu nunca tive um caso ainda, mas tem gente que consegue. E vai ter todo tipo de gente, assim. Todo tipo de resultado, todo tipo de pessoa que vai participar para fazer o uso, mas tem gente que consegue. Tem gente resistente também que não tem efeito nenhum? Olha, eu tô com o caso de um amigo que tá usando, que é ele, inclusive, que chegou nessa dose de 15, e ele tá com dose de 15 há 6 semanas. 6 semanas tomando 15 e ele não tá evoluindo. Mas aí foi onde eu já pontuei. Onde que mora o problema? Falta de atividade física e alimentação errada. Ele é médico, ele roda plantão, não come direito, Não dorme direito, não né, dorme também. direito, não toma água direito.
Então, realmente, ele fica bem resistente. Então, mesmo que a pessoa não fizer dieta, não vai adiantar só as canetas. Ela tem que fazer a dieta. Tem que fazer dieta. Tem que fazer dieta e tem que fazer treino de força. Não adianta ir caminhar na rua. Caminhar na rua vai ajudar no começo, mas tem que fazer treino de força. Por causa que o treino de força vai ajudar, não vai evoluir na massa muscular, mas pelo menos vai manter o que a pessoa já tem. Às vezes evolui, mas assim, é tão irrisório perto do tanto que tá perdendo que a gente acaba não falando, nossa, você tá criando massa muscular, porque aí cria uma expectativa de tudo, mas pelo menos mantém. Tem que manter e é importantíssimo fazer musculação e fazer dieta. Tem que mudar, né, o estilo de vida. Sim, não tem. adianta fazer o uso de caneta e não mudar o estilo de vida, né? Se alimentar mal, não praticar nenhum exercício físico, né? Porque depois que tira a caneta, Tem que se preparar para depois, né? E uma coisa além de praticar atividade física e se alimentar muito bem, é o que entra em tudo na nossa vida. A gente precisa mudar de comportamento. É o comportamento do ser humano que vai me dizer se ele vai ter resultado depois. Porque enquanto tá com ela, tá tudo bem. Mas e depois? Sim. Mudou o comportamento, mudou a relação com a comida, entendeu que a comida ela não é a única fonte de felicidade da vida dele? É esse comportamento que precisa mudar. E é isso que a gente trabalha muito em consultório. Porque senão depois ele vai jogar todo o resultado dele no lixo, ele vai ficar frustrado, ele vai entrar em looping e às vezes pode ficar muito pior depois. Sim. Muito. Falando sobre esse pós, eu queria saber o que acontece quando o paciente interrompe o uso da caneta e se existem estratégias de nutrição para esse pós-tratamento com a caneta emagrecedora. Sim, sim. A nutrição ela está presente antes, durante, depois e para o resto da vida, praticamente. Depois que ele para a caneta, a gente precisa entender como é que ele tá. Se a fome dele voltou mais forte, se não voltou tão forte assim. Mas o que normalmente a gente faz? Conhecendo o perfil do paciente, a gente consegue criar estratégias alimentares antecipatórias ao problema. Então, por exemplo, poxa vida, Núbia, antes eu tinha muita compulsão alimentar 5 horas da tarde, que na verdade, na maioria das pessoas, é a hora que desperta o leão. A gente costuma brincar no consultório que é a hora que o leão ele aparece, que a pessoa quer comer até o reboco da parede. A gente cria estratégias antecipatórias com refeições grandes e volumosas que vão demorar um pouco mais para digerir, para essa pessoa conseguir passar esse horário sem atacar nada, sem entrar em momento de compulsão e conseguir ainda assim continuar ou estabilizar, ou se precisar evoluir ainda na perda de peso, a gente cria essas estratégias. Mas o mais importante é conhecer o perfil do paciente e fazer essas estratégias antecipatórias a isso, para conseguir evitar... Claro que a gente não consegue 100% evitar todos os erros, todas as situações, mas essas estratégias antecipatórias, elas sim são as mais importantes. Trazer os alimentos com mais... que demoram mais para digerir, fazer ele ingerir muita água, trazer muita fibra, com bastante proteína para que ele fique bem saciado e os momentos de maior fome, assim, que ele desesperava, não aconteçam depois. Volta muito menos, se a pessoa fez o desmame certinho, volta muito menos agressivo. Mas ainda assim, a gente precisa se antecipar a qualquer problema. Entendi. Então, é um assunto realmente bem interessante, né? E que é importante a gente reforçar que não é só fazer o uso da caneta, tem que associar várias medidas, né, de estilo de vida. E é isso, né, gente? Vocês têm alguma coisa a mais para colocar? Eu tenho só uma frase para falar no final que é muito importante. Gente, ninguém aqui tá para ser contra ou ser a favor do uso de caneta. Sim. Se for melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, nós somos profissionais da saúde. Essa é a nossa função. Mas que eles façam isso com uma equipe de confiança, com pessoas que eles podem contar para segurar a mão deles. Porque não adianta você sair comprando em qualquer lugar e aí você fazer isso sozinho, você vai ficar mais frustrado e vai estar trazendo um risco para a tua saúde. Então façam isso. Se vocês quiserem usar, usem as canetas. Mas que tenham com vocês profissionais que podem te ajudar a fazer esse processo. Porque é muito fácil você escolher qualquer médico de esquina, ele aplica em você e você fica Deus dará. Então, com muito cuidado na hora de escolher. Se for para usar, melhorar a sua qualidade de vida, usem. Usem com responsabilidade, com equipe multidisciplinar do lado. Porque aí a gente vai ter sucesso no tratamento. Senão, vocês vão entrar em mais uma roubada. É uma dica importantíssima, né, Núbia? Então, muito obrigada, né, Núbia? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando desse assunto importantíssimo, né? Mas como
o tempo é bem contado aqui para nós, mas eu agradeço novamente, em nome do curso do Unisalesiano, curso de Biomedicina, por você ter se disponibilizado aí, tirado nossas dúvidas, né? E com certeza os alunos, e assim, não só os alunos, né? A população vai poder conhecer mais o seu trabalho também, conhecer mais sobre o assunto, porque a informação ela é bem importante, né? E eu agradeço, então, as convidadas também, a professora Bruna, a Louise também, que se dispuseram a vir aqui conosco, participar desse podcast. E a vocês aí que estão nos assistindo, muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Fica o meu abraço aí. E eu vou finalizar esse podcast. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisinha? Certo? Então, eu vou finalizar esse podcast. Muito obrigado, então. Ai, meu Deus do céu. Até logo, então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.